Multiplataformas, nós estaremos também com a Fernanda Muzardo, afinal de contas, todas as empresas, além de estarem fazendo o que elas devem fazer na vida delas, elas precisam estar onde? Nas mídias sociais. Já sabemos muito bem, precisam ter o seu sitezinho e tudo mais. E isto é uma fonte de trabalho, é uma fonte de emprego para profissionais desta área. E, portanto, é isso que nós falamos hoje no programa. As oportunidades de trabalho que se abrem e que existem e que acabam acontecendo nas mídias sociais. Como eu, como empresário, devo contratar e como eu, como também, digamos, uma pessoa que desejaria ser profissional desta área, devo me posicionar neste mercado. Pronto, Fofolete. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau. Aquelas Isso foi apenas uma introdução, uma bela introdução ao tema. Então, Maria, por que eu trouxe essa questão para ser falada aqui? Só essa semana, e ainda estamos na quarta-feira, já foram 5 pessoas de diferentes áreas que falaram sobre a contratação de um profissional, de um social media. E essas 5 pessoas, tão diferentes uma da outra, falando sobre as suas experiências nessa contratação. Ou seja, pessoas que comentaram com você suas experiências pessoais. Isso, exatamente. Legal. Tanto empresários, por exemplo, pegar um caso muito claro de semana passada e que se repetiu nessa segunda-feira. É um cirurgião plástico e um outro trabalha numa área médica e falaram o seguinte: olha, já contratei agência, já contratei um freela, que é um profissional autônomo que presta o serviço, já contratei um funcionário aqui dentro e ele ficou aqui, investi profissionalmente na formação deste profissional e eu não trouxe, e nenhum desses me trouxe um resultado. E eu estou investindo nisso fortemente. Primeiro ponto, o que espera de resultado. Segundo ponto, o que é investir fortemente? Ah, mas eu já pago bastante anúncio. Veja, o fato de pagar anúncio não quer dizer que vai ter resultado. O fato de você contratar a melhor agência possível ou o melhor profissional possível não quer dizer que você terá resultado também. E você falou que resultado você quer e que prazo. E que prazo. E ele falou assim, não, mas eu estou trabalhando nisso há 2 anos. Eu falei, quantas vezes você, responsável técnico, pessoa, empresário, dono do seu nome, se colocou para produzir o conteúdo em conjunto? Em 2 anos. Nunca. Nunca terá resultado também. Então, o esforço não é só do prestador e o esforço não é só da empresa. Tem muita gente que está contratando e entrega o baile, e não é. Esse trabalho é uma via de mão dupla. Precisa e é obrigatório a participação de todos. Quando você fala em profissional liberal, eu consigo entender melhor, porque o profissional liberal está no dia a dia, está ali com aquele trabalho. Mas vamos supor que seja uma fábrica, por exemplo, e tenha vários produtos, sim, né? Você também aí sugere o envolvimento de pessoas, claro, que trabalham, sim, nisto para a produção desse conteúdo. Exatamente, porque um prestador de serviço, uma agência ou até mesmo um funcionário, Maria, que está super capacitado com relação à parte técnica desses canais, da execução disso, ele não tem noção de negócio. Ele não vai entender profundamente sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Mas quem está dentro de uma indústria, quem está dentro da empresa, dentro do negócio, vivendo aquilo, ele tem um conhecimento que é dele e que é difícil, às vezes, a pessoa entregar isso. Quando alguém fala assim, olha, vamos falar do lançamento deste aparelho de celular, eu vou pesquisar na internet, mas tem coisas sobre a fabricação, como é o uso, o processo, a consequência ou do curiosidades, uso, curiosidades, tudo isso está dentro dessa produção. E quem sabe disso? Aquela pessoa que está trabalhando com isso. A pessoa que está trabalhando com isso. Então, em primeiro lugar, não é algo que você possa delegar 100%? Nunca será 100%. Primeiro, o conhecimento total e integral ou o máximo possível do serviço ou do produto está dentro da empresa. E por outro lado, a empresa não tem conhecimento total e integral de como deve ser operado o canal, porque ela tem que ficar cuidando do negócio dela. Sabe que eu vi uma coisa bem interessante, uma postagem que era bem sobre esse tema, Fernanda, que aconteceu agora,
Um link patrocinado que eu recebi ontem, eu vi no Instagram, ontem à noite, até pensei, puxa, eu vou até usar como exemplo no programa. Este é uma pessoa que se, digamos, que se propõe a dar cursos digitais e digital marketing. Esse cara falou, você pode fazer o melhor vídeo do mundo, rarará, mas aí você fica desanimado porque ninguém curtiu ou poucas pessoas comentaram. Ele falou isso, né? E daí disse, olha, não adianta se você não distribuir. Isso. Aí falando sobre a tal distribuição, que eu queria, até que tudo isso que eu estou te falando, aí você explica melhor para nós, tá? Aí ele disse assim, você precisa pagar. Se você não pagar, isso não adianta você fazer um outro vídeo no dia seguinte e tal. Mas o que ele falou, que eu entendi, era o seguinte, que fazer um conteúdo era suficiente, não precisava fazer direto, o que eu daí achei meio esquisita essa dica, e ele falou para pagar sempre. Então, isso que eu vi ontem, mas vi mesmo esse vídeo, eu queria que você comentasse agora para a gente poder explicar para o nosso ouvinte como é que ele pode usar ou não como estratégia. Perfeito. Primeiro, ninguém faz sucesso ou tem resultados consistentes fazendo uma coisa uma vez na vida e nunca mais. Ainda mais em canais onde a gente tem uma atividade tão constante e intensa. Então, há necessidade, sim, de ter uma atualização constante, quase que diária e de uma forma diferente todo dia, falando e mostrando o mesmo sempre. Então, isso já é um ponto bem difícil de se conseguir. A constância e a produção diferente do mesmo. Porque, às vezes, a empresa só tem um produto ou um serviço e ela precisa falar de diferentes formas sobre aquilo. É obrigatório pagar? Não, não é obrigatório pagar, mas ajuda bastante a ampliar a distribuição. Exceto quando esse pagamento não vem com inteligência, não vem com estratégia pensada para fazer isso. O que é o erro? Eu já paguei, então eu vou ter resultado. Não. Se você pagou pensando no público errado, se você pagou e quando alguém chegou na sua casa, ali na sua conta, no seu canal, não viu mais nada de bom, não adiantou nada. Se você pagou e apresentou, sei lá, dentro do site, o site não funcionou, não adiantou de nada. Se você pagou e tem alguém na ponta que não atendeu direito o telefone, que não sabe que você está pagando, que não respondeu rapidamente um direct ou um comentário, não adiantou nada pagar. Então, só o pagamento por si só não vai ser resolvido, não é suficiente, porque é algo muito isolado. Ou você tem tempo ou você tem dinheiro, mas tendo dinheiro sem inteligência não adianta nada, eu tinha jogado fora. E foi um caso, inclusive, desse cirurgião. Mas eu pago. O fato de você pagar sem nenhuma inteligência e estratégia em cima disso, você só está jogando dinheiro fora, então me dê. Uma coisa que eu percebi também é que a gente não tem uma estratégia, sim, estratégias. Você pode falar sobre algumas estratégias que que alguns ouvintes nossos, pessoas que queiram divulgar o seu trabalho em redes sociais, possam usar? A primeira coisa, conheça o teu produto. Eu conheço, eu sei porque eu faço todo dia. Não. Esse conhecimento que você tem não vai ser suficiente. Você precisa primeiro enxergar para o seu serviço ou para o seu produto de uma forma muito mais ampla, com detalhes. Precisa saber desde como ele é feito, como é o processo, como que a pessoa usa, como que ela toca, se for o caso de tocar, porque cada informação dessas vai dar a condição de criar conteúdo e pensar em trazer o usuário. Segundo ponto, a constância. Eu repito sempre aqui, porque sem constância, Maria, não vai ter resultado e ela vem com o tempo. Então, não há milagres em 3 meses. As pessoas imaginam que em 3 meses vai se resolver, e não vai. As estratégias, por exemplo, firmadas, elas devem pelo menos ter quanto tempo que você tem visto de uso para a gente perceber resultados? Olha, você traça um planejamento e um plano de ação para as marcas com o objetivo de pelo menos 6 meses de trabalho. Claro que a cada mês essas estratégias são revistas, são feitos ajustes de acordo com os resultados obtidos. É normal. Mas menos de 6 meses, sem um trabalho intenso e constante, dificilmente você vai ter resultado. Você pode ter, mas resultados bem isolados. Eu consegui um sucesso aqui. Teve uma publicação minha que deu legal. Teve uma situação. Então fica sempre fica oscilando demais a tua audiência e o resultado fica oscilando muito também. Então, por menos de 6 meses, mesmo que você invista em anúncio, mesmo que você invista, que é uma outra estratégia, com influenciadores, que dá muito resultado também, mesmo que você invista com conteúdo forte,
menos de 6 meses, Maria, dificilmente você vai ter resultado. Apesar de todo mundo achar que é muito rápido, e é muito rápido, se a gente comparar com outras estratégias de negócio, não faz milagre. E as pessoas estão sempre pensando, tanto o empresário quanto o prestador de serviço está sempre pensando em pontos isolados. Ele vê um vídeo, ele vê uma publicação, e não é isso, é o conjunto delas. É você constantemente impactar o teu cliente em uma tela, igual a rádio. Ela está em tantas plataformas. Por quê? Porque é necessário. Porque se o ouvinte não estiver no rádio, no carro ou no dial, ouvindo mesmo, ele vai ouvir no Facebook, ele vai ver que estamos no Instagram. Se ouvir na hora, vir depois. E ele vê depois, e daí ele vai ligar o Spotify, ele vai ouvir também. Então, é dessa forma que as coisas acontecem. Então, não é um canal, e não é um conteúdo, ou um vídeo publicado, ou um post patrocinado. É um conjunto de ação. Estratégias que são aplicadas. Produção de conteúdo intensa. E assim, gente, se o teu conteúdo é bom, imagina o teu serviço. Então, capriche no teu produto, no teu conteúdo. Ah, entendi. Gostei dessa. Pelo amor de Se você Deus. faz uma postagem bacana, imagina, nossa. Imagina como que você é, o teu serviço, o teu produto. 2. Pense e lembre de quem são as pessoas que podem trazer mais gente para você, que são os influenciadores. Não vai atrás de influenciadores nacionais, procura os regionais, as pessoas que têm o menor número de seguidores, mas que você percebe que ela consegue trazer mais gente para o teu negócio. Os tais dos micro-influencers. Isso, chamam, e né? temos Hoje os fala-se bastante. micro-influenciadores e os nanos. Quem são os nanos? A partir de 2.500 seguidores aproximadamente de uma temática só, ele é capaz de converter efetivamente em resultado financeiro. Tá, quando a gente fala em influenciador, eu só queria que você esclarecesse melhor, porque em princípio as pessoas acabam lembrando de blogueiras, De né? blogueiras. E tal, e daí esse tipo de até ficou, essa palavra, ela ficou até um pouquinho vulgar até, não ficou uma palavra Ficou agora xixelenta. técnica, não Isso. ficou, xixelenta, exatamente. Ficou Deixa eu xixelenta. pensar. Então, eu queria que você esclarecesse melhor o que é um influenciador. Perfeito. Compreender. Então vamos lá. Primeiro, quem é um influenciador? Se você tem uma temática, você vai atrás de pessoas que falam sobre a temática. Mas é além disso. Eu não preciso de uma pessoa que seja craque em mídias sociais para falar que a Fernanda é boa em mídias sociais. Mas eu preciso pensar que tem uma pessoa que tem dentro da conta dela ou do canal dela pessoas que podem ser pertinentes para o meu negócio. Então vamos pensar nas duas partes que as pessoas imaginam. Então vamos lá. Ah, a Fernanda precisa falar sobre mídias sociais. Ela vai achar quem? Mais pessoas falando sobre mídias? Não. Quem é o público da Fernanda? Ah, empresários, indústrias, empresas. Quem tem na conta dela um maior número de pessoas dentro deste perfil. E aí eu vou fazer a ação com o influenciador que tem uma conversa e uma influência sobre aquele público que eu desejo atingir. E o que é essa conversa, Fernanda? Porque a gente vê, por exemplo, que hoje quem tem um certo número de seguidores já pode também prestar contas até dos seus stories, né, para Sim, quem contrata. Todo o seu desempenho. Mas além do desempenho, Maria, tem muita conversão e resultado que ele não é visto por quem está fazendo. Então vamos imaginar o seguinte, eu, Fernanda, contratei a Maria. E a Maria faz as suas Na publicações. realidade, a Maria contratou a Fernanda, mas tudo bem. Tudo bem. Apaga. E aí a Maria está ali colocando as informações da Fernanda. Perfeito. Mas a Maria não sabe que aquela pessoa que visualizou quietinha o stories da Maria, Um dia procurou você. um dia me procurou. Isso a Maria não vai contabilizar para mim como resultado, entende? Ou ainda, a Maria também não é capaz de saber que alguém viu e mandou um WhatsApp para mim e falou assim, olha, fala com a Fernanda. Essa pessoa entra em contato comigo por uma outra plataforma e se eu não pergunto para ela, viu, como é que você ficou sabendo de mim? Eu não vou saber que foi por conta daquele influenciador. E a Maria, que é influenciadora, também não sabe dessa informação. Então é bacana, digamos, a gente, quando nós somos procurados por qualquer cliente nosso, seja qual for o nosso trabalho, que nós perguntemos como é que essa pessoa chegou até nós. Sempre, independente se eu estou fazendo qualquer serviço digital. Alguém entrou em contato com você, alguém entrou na sua loja, alguém comprou o teu produto, viu, como é que você ficou sabendo de mim?
É uma Ponto. pergunta Aí você tão faz uma simples. pesquisa informal tua. Ah, tá ótimo. Aqui eu vou anotar aqui no papel. Placa da rua. YouTube. Vina Maria. Faz essas anotações, você vai saber melhor o que está funcionando mais. E quando alguém fala assim, um amigo me indicou, pode ter certeza que esse amigo indicou, pode ele nem ter consumido você. Mas ele ficou sabendo que outra pessoa contou e aí ele indicou. No caso, por exemplo, do cirurgião plástico, do teu exemplo, quando ele tem um novo cliente, seria bom perguntar como é que você soube de mim, etc. Se a pessoa falar, quem é essa pessoa? Para poder esclarecer melhor isso. Exatamente, foi muito engraçado porque ele falou assim, eu falei assim, olha, então você nunca vai ter resultado se você não participa. Mas me diga, a tua agenda tá cheia? Dele, graças a Deus, até abril eu não tenho mais agenda. Eu falei, que ótimo, por que será? Ele ter muita agenda... O resultado não quer dizer número de curtidas, quer dizer quantas pessoas estão procurando. Exatamente. E vem cá, as pessoas estão procurando por quê? Porque do nada elas descobriram que você é lindo? Não, é porque você deixa lindo. Porque você está fazendo várias coisas que estão te deixando lindo e as pessoas estão distribuindo o seu nome. E aí alguém chegou lá no teu consultório, ligou e a tua secretária falou assim, não, ele tem consulta para o mês de abril. Ah, sim, é que uma amiga me indicou. Mas não é uma amiga me indicou. A amiga indicou porque ela viu algo no Instagram e pegou o link e compartilhou com a amiga. E aí foi, realmente, a amiga indicou, mas todo o universo de ação gera esse tipo de resultado lá pra frente, não em 3 meses e com 2 posts. Outro caso também, essa semana, é uma senhora, ela tem uma loja de roupas de biquíni. Eu contratei uma agência, mas não gostei, eles não estavam fazendo o que eu queria. Mas não é para você mesmo, querida, é para o seu cliente. Certo. É para o seu público-alvo, não para você. Se você está fazendo para você, então cria um canal seu. Peraí, repita que eu não entendi direito. Ela falou assim, olha, eu contratei uma agência para fazer o serviço para mim. Tá. Mas eu não estou gostando, porque não é isso que eu quero. Ah, entendi. Mas não é para você mesmo. Entendi. É para o teu público, certo, é para certo. o teu cliente. Não é para satisfazer o seu desejo. Certo. Ah, mas é que esse texto não era o que eu gostava, essa foto não era a que eu queria. De novo, para quem? Porque se você está querendo falar com uma determinada pessoa, um determinado público, você precisa fazer um conteúdo inteligente que mostre que o seu produto é bom, que tem qualidade, mas que ele compreenda. Que tenha adesão por parte daquele que vai consumir. Porque é ele que precisa engajar, é ele que precisa comentar, é ele que precisa querer comprar você e não você se comprar. Então não é para você, é para o seu cliente. E deixar alguns profissionais trabalharem melhor. Mas é claro, tem profissional ruim mesmo. Fernanda Muzardo, nossa comentarista de tecnologia e de mídias sociais, hoje conosco com a temática da profissão. Bem interessante, né? Tanto da profissão quanto da contratação de profissionais na área de mídia social. Fernanda, você estava me falando que tem uma pergunta feita na live por uma pessoa... Isso, a Ligiane. Tá, olha aqui, a Ligiane. Tem um acervo de locação de festas. A locação, você não sabe o que eu imaginei? Que ela estava nas festas, entendeu? Nada. Locação. Quando posto foto das festas no Instagram, posso marcar pessoas ou seria inconveniente? Bom, eu posso tentar? Pode. Eu quero traduzir essa pergunta dela para entender melhor. Ela quer dizer que ela marca clientes que estão com a roupa alocada dela. Será que essa cliente, ela dá essa autorização? É isso que você entendeu também? Isso mesmo, mas ela tem uma alocação de peça e monta a sua própria festa. Ou seja, eu acho que ela não vende a alocação da fantasia. Ah, entendi. E sim do kit festa. Do kit festa, decoração em si. Então tá. Olha, Ligiane, pode, mas só uma consideração. Se você trabalhar com crianças, cuidado na exposição das crianças nas redes. Então, sempre pergunte para os pais, os responsáveis, e se for o caso, peça para que eles assinem. De repente, até no teu contrato de prestação de serviço, no contrato de locação, já coloque lá uma cláusula dizendo que você vai usar para fins comerciais, que você vai usar a imagem nas redes e que se eles permitem. É só um checkbox ali, um X que o cliente assina e que te dá uma segurança maior posterior. Principalmente com relação à imagem de crianças e adolescentes dessas festas. Bom, e com relação também, creio eu, a gente pode fazer também fotos de pessoas de costas, essas coisas todas. Exatamente, Né? Isso ajuda bastante. O que você vende? Se você vende só a parte de peça,
Então, você mesmo pode, você não depende da festa do cliente, mas você mesmo pode montar os seus cenários e fazer uma foto bonita e uma aplicação legal. Se de repente o cliente teu usou a tua peça de uma outra forma que você inicialmente não tinha imaginado, peça para ele. E melhor ainda, Maria, mais do que você publicar, peça para que ele te marque, porque é ele chancelando você. E aí, depois que ele te marcou, você pega aquele conteúdo e coloca como depoimento, coloca como referência, coloca que você está feliz por eles terem compartilhado. Porque é ele falando de você e não você dizendo que você é boa no que faz. Então, é formas diferentes de tratar. Pode sim, não será invasivo, desde que o cliente tenha uma ciência e o cuidado com a exposição das crianças. Tem gente que dá desconto para cliente que posta foto? Tem gente que dá desconto para cliente que posta foto, tem gente que dá até copo de cerveja de graça se você fizer o check-in no restaurante, se você dar o Wi-Fi para alguém no teu estabelecimento, você acaba ganhando também. Se você abrir o Wi-Fi. Isso, se você abrir o Wi-Fi, você faz um check-in. Se você quiser um drink adicional, você pode postar que você está naquele lugar. Mas para fazer isso também os lugares precisam ser pensados e ser instagramáveis, precisam ser locais bonitos. Simplesmente por fazer fica zoado. O que é instagramável? Aquilo que fica bonito no Instagram. Mas tudo fica bonito no Instagram. Não, tem coisa que fica bem cagado. Quando tá muito ruim, a gente coloca. Desculpa a palavra. Sim. Bota um filtro preto e branco, mas tem que estar bonito, entendeu? Tem que estar colorido, tem que estar divertido, tem que estar instagramável. Tá, o Instagram é a mídia social do momento? Ele está com um crescimento significativo. Isso é bem importante falar. Essa semana, ouvi de 3 alunas falando assim, mas eu não uso mais o Facebook porque ele é chato. O Facebook tem 132 milhões de brasileiros. O último dado oficial do Instagram, brasileiros conectados ao Instagram tem aproximadamente 70 milhões. Então a diferença ainda, Maria, é muito gritante em número de usuários e a participação. Claro que o Instagram ele é mais fácil de você trabalhar porque ele envolve impacto visual. Já o Facebook você precisa elaborar melhor o seu conteúdo, ele tem uma mecânica diferente de trabalho, assim como o Twitter, assim como o YouTube. Então, são vários canais que a gente precisa pensar em ações diferentes. Mas o Facebook está longe de morrer e o Instagram está longe de dominar o mundo. Tá, e mesmo porque o Facebook e o Instagram são do mesmo dono, ele não vai querer matar os dois filhos, né? Exatamente. Não, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, são 3 ambientes ali que você precisa pensar em harmonia e em comunicações para esses 3 ambientes. Pois então, me fala do WhatsApp, das famosas listas de WhatsApp. O que são essas listas? Tá. O que são esses grupos? Por exemplo, os Caça-Fantasmas Brasil, que eu entrevistei ontem, pertencem a vários grupos. Pertencem não, acho que eles têm vários grupos. Eles têm vários de grupos. várias regiões e que indicam fenômenos paranormais para que eles visitem e investiguem. Como são feitos esses grupos, Fernanda? Bom, o grupo, qualquer usuário pode entrar ali nas configurações da conta, criar um grupo e adicionar as pessoas aos seus contatos. Ou pegar um link do grupo criado lá nas configurações também daquele grupo e compartilhar aquele link. Todo mundo que clicar naquele link faz parte dentro daquele grupo e pode participar daquela comunidade. Você cria um link. Gostei. Você cria um link e tal, daí pega nas configurações do grupo, pega aquele link, convidar via link e compartilha esse link aonde você quiser e aí, claro, as pessoas vão clicando e à medida que ela clica, ela já faz parte daquele grupo de WhatsApp que você criou. Eu faço parte de um grupo de notícias em que a gente não abre a boca, eu acho sensacional. Só o administrador. Pode ter isso também, pode ter. Lá nas configurações, no mesmo lugar que você pega o link, você diz quem pode opinar, quem pode produzir o conteúdo, quem pode colocar as publicações, você pode deixar restrito a somente admins. E aí você pode determinar várias pessoas como admins ou você pode colocar apenas uma pessoa como admin. E por que algumas pessoas estão fazendo agora, eu estou vendo alguns influencers fazendo grupos no Telegram e não no WhatsApp? Porque o Telegram não tem limitação dos 256 e eventualmente quando o WhatsApp cai, as pessoas acabam indo para o Telegram. Para alguns centros, para algumas cidades, o Telegram ele tem uma boa participação. Pensando a nível nacional, e principalmente quem está ouvindo a gente hoje aqui no rádio, por enquanto o Instagram, o WhatsApp, ele ainda é muito mais aderente do que o próprio Telegram. Mas claro, algumas pessoas em alguns centros, algumas cidades e algumas temáticas têm uma boa distribuição dentro do Telegram. A função é a mesma, só não tem a limitação de 256 e você consegue ali ter algumas outras funções um pouquinho diferente do WhatsApp.
Por exemplo, este médico, ele poderia fazer esse grupo que ninguém falasse, só ele fala, para os seus pacientes que já estão nos seus contatos. Olha, os grupos de médicos, porque isso já tem bastante, eles já fazem uso, pena que eles não estão presentes. O que acontece? O médico vai lá e coloca a secretária, e a secretária administra. E ela cria as regras de acordo com o trabalho e o fluxo dela. Em vez de estimular a participação e a interação das mulheres e das pessoas que são pacientes e, eventualmente, vir um conteúdo do Instagram, ou vir o conteúdo do Facebook de alguma situação que o médico explicou, isso iria fomentar ainda mais. Quanto mais conteúdo você fomenta, mais as pessoas absorvem, mais elas distribuem. Vai aumentar a tua audiência nos outros canais. O que eles normalmente fazem? Criam os grupos, determinam regras de quando pode e como não pode fazer, e não há essa alimentação do monstrinho. Não há um abastecimento de informação e de conteúdo dentro daquele grupo. Fica como se fosse uma comunidade moderada, com um moderador, e não uma ação efetiva por parte de quem criou aquele grupo. Fernanda, o tempo está passando, são 8h54, e aí eu queria que você falasse sobre o que você me disse de LinkedIn como uma grande profissão em ascensão, ou seja, está em crescimento, que é a profissão de profissional de mídias sociais. Isso, o LinkedIn fez uma listagem das 10 profissões para este ano, para 2020, onde ele colocou o gestor de mídias sociais e o assistente de mídias sociais como as profissões mais em alta deste ano. Claro que teve as outras também, mas essas duas ligadas à temática de mídias sociais, as demais ligadas à área de tecnologia, de programação, desenvolvimento de software. O gestor de mídias sociais é aquele que é responsável por toda a estratégia de atuação da empresa nas redes, e ele está inserido como um cargo, como uma função. Então ele vai gerir, ele vai fazer a gestão, não só da estratégia, mas das pessoas que estão operando esses canais. Quem opera esses canais é o analista de mídias sociais. É um profissional que ele vai cuidar de produzir o conteúdo, de gerenciar o canal, de moderar o canal, e ele passa as informações de resultado para o gestor. Quem analisa, quem avalia o resultado é o gestor. O que está acontecendo? Hoje, o analista produz o conteúdo, ele gerencia o canal, ele modera o canal, ele mensura o canal, ele traça a estratégia de atuação de negócio de uma pessoa que tem 20 anos, não tem nem maturidade ainda para enxergar oportunidades de negócio, ele cria novas promoções para a empresa, então ele está fazendo tudo. E, eventualmente, alguns cenários, ele fica responsável por alimentar o site, ele fica responsável por inbound, ele fica responsável por anúncio, ou seja, ele tem uma função, mas estão delegando todas as outras relacionadas à internet para o analista. Porque ele é jovem. Porque ele é jovem, ele sabe, ele domina. E daí não vai ter resultado também. Não tem, porque talvez falte a maturidade profissional para essa pessoa para entender a estratégia. E por isso que precisa do gestor, ou na ausência desse gestor, seja o empresário, seja um diretor de alguma área de marketing ou de comunicação dentro da empresa que precisa pensar a longo prazo. E aí a gente tem os freelas, Maria. Os freelas são os profissionais autônomos que eles estão prestando o serviço para as marcas. Então a Maria vai lá e contrata um freela, um social media para alimentar as suas redes. Nunca. Ele vai fazer o quê? Somente alimentar as suas redes. Ele vai produzir um conteúdo mais ou menos e vai colocar o conteúdo na sua rede. Se você demandar mais dele com estratégia, com inteligência, ele vai produzir conteúdos melhores. Esse é o freela. E o freela tem se mostrado uma boa opção para as empresas, porque daí não existe uma relação trabalhista com ele, o custo dele se assemelha a um funcionário e ele pode trazer ganhos bem interessantes. E aí a gente também tem as agências, que são empresas de comunicação, agências de off ou de on, enfim, as agências de publicidade que também oferecem esse serviço. Nos 3 casos, tanto o funcionário, quanto o freela, quanto a agência, não tiver o apoio, o respaldo da empresa ou de um personagem dentro da empresa, nutrindo e convergindo junto com o conteúdo, nenhum dos 3 vai operar milagre. Tá, e também o jornalista que faz textos específicos para este tipo de mídia, né? Olha, hoje um profissional que se atenta apenas à produção textual, ele vai ser difícil uma colocação. Hoje, quem faz produção de conteúdo
precisa ter a mente da produção de texto, De roteirizar de também roteirizar vídeo. um vídeo, de produzir uma peça visual, um banner, um foro, alguma coisa gráfica, o mínimo de edição de imagem possível precisa A pessoa dominar. precisa dominar também, não é só fazer o Não texto. é só fazer entendi. o texto. Por quê? Se ele pega somente a peça, ele não vai dar, talvez, a entonação com o texto, a intensidade através do texto. Então, precisa ter uma harmonia muito grande. Claro que tem agências e tem alguns profissionais que conseguem fazer essa diferenciação. Quem produz somente o texto e quem produz somente a parte visual. Mas, para um trabalho melhor, o profissional que produz o conteúdo, ele precisa ter essas noções visuais e a produção de texto também. E olha que hoje a gente não falou nem de site e nem de YouTube e nem do próprio perfil LinkedIn da empresa. Uma outra hora a gente fala, tá? Exatamente. Porque agora não dá mais tempo. Fernanda, Tá bom. tem muito assunto e a gente vê como este mundo está mudando. Isso é conversa de velho, né? Mas como o mundo está mudando, não? Que coisa! Que Não, bom que ele está mudando. que coisa, é verdade. É interessante, só que para acompanhar realmente você tem que estar muito bem informado. 8h59, agradecemos imensamente a sua escuta. Obrigada, Fernanda Muzardo, por estar Obrigada eu. conosco. E obrigada ao ouvinte, sem o qual nada disso faria sentido para nós, não é verdade? Obrigada a todos vocês e até amanhã com mais um programa ao vivo, conforme já fazemos há 17 anos, ininterruptos. Fique agora com a Sequência Light, que é uma hora de músicas sem intervalos comerciais. É só você ficar ligado aqui na Light FM 95.1, a rádio de Curitiba.